Um bloco de gelo de massa 500 gramas a menos 10 graus Celsius é colocado num calorímetro de capacidade térmica 9,8 calorias por grau Celsius. Faz-se chegar então a esse calorímetro vapor de água a 100 graus Celsius em quantidade suficiente para o equilíbrio térmico se dar a 50 graus Celsius. Sendo LF igual a 80 calorias por grama, o calor latente de fusão do gelo, e LC menos 540 calorias por grama, o calor latente de condensação do vapor a 100 graus Celsius. Calcule a massa de vapor introduzida no calorímetro. Dados: calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, e calor específico do gelo, 0,50 calorias por grama grau Celsius. A mistura será um bloco de gelo de 500 gramas, mais o calorímetro, que no seu interior haverá a mistura, que estará com a mesma temperatura do bloco de gelo, inicialmente. O vapor de água a 100 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio térmico é de 50 graus Celsius, ou seja, a temperatura final dos três. Então, o bloco de gelo, para chegar a ser líquido a 50 graus Celsius, primeiro a sua temperatura irá aumentar, então teremos calor sensível. Depois ocorrerá a fusão, onde temos a mudança de fase de sólido para líquido. E finalmente, a ser líquido, aumentará sua temperatura para 50 graus Celsius, então calor sensível novamente. E por sua vez, o calorímetro apenas vai aumentar sua temperatura, não ocorrerá mudança de fase, então será apenas calor sensível. E por último, o vapor de água já está no ponto de condensação, 100 graus Celsius. Então primeiro vai se transformar em água, ocorrerá mudança de fase, vai passar de vapor para água. Depois, sendo líquido, vai mudar de temperatura, vai diminuir sua temperatura, para sair de 100 para 50 graus Celsius. Então o número de quantidade de calor será 6. Vamos coletar os dados. Para isso, vamos diminuir a fonte, para poder conter todos os dados desses três corpos. O primeiro é o gelo. Inicialmente, sua massa é de 500 gramas. Seu calor específico, 0,50 calorias por grama grau Celsius. Temperatura inicial, de menos 10 graus Celsius. Temperatura final será de 0 graus Celsius. A temperatura do gelo vai de menos 10 para 0 graus Celsius. Variação de temperatura será a temperatura final, que é 0 menos 10. Menos com menos dá mais, então ficará variação de temperatura igual a mais 10 graus Celsius. Então a massa do gelo em fusão será também de 500 gramas. É o próprio gelo que está no ponto de fusão. Então, 500 gramas. Não terá calor específico, agora será apenas de calor latente, no caso aqui de fusão. 80 calorias por grama. Nesse ponto, o gelo já é líquido, então teremos a água do gelo. Também sua massa será de 500 gramas. Calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial é a temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Temperatura final será a temperatura de equilíbrio térmico, 50 graus Celsius. Variação de temperatura, temperatura final, 50 menos a inicial, 0. 50 menos 0 dá 50. Calorímetro não tem massa e nem calor específico, terá o produto dos dois, que é a capacidade térmica. 9,8 calorias por grau Celsius. Temperatura inicial será a mesma do gelo, menos 10 graus Celsius. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico, 50 graus Celsius. Variação de temperatura, temperatura final menos a inicial. Então 50 menos 10, 60 graus Celsius. Vamos para o vapor de água. Não temos a massa. O vapor vai sofrer a condensação. Então teremos calor latente de condensação. Menos 540 calorias por grama. Será a mesma massa do vapor. Como é líquido, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura inicial é a temperatura de condensação, 100 graus Celsius. E a temperatura final é a temperatura de equilíbrio térmico dos três,
50 graus Celsius. Variação de temperatura. Temperatura final menos a inicial. 50 menos 100 dará menos 50. Perceba que a mudança de temperatura, então é calor sensível. Massa do gelo, 500. Calor específico do gelo, 0,50 calorias por grama grau Celsius. Variação de temperatura, 10 graus Celsius. 500 vezes 0,5 dá 250. 250 vezes 10 dá 2.500 calorias. Vamos para o gelo em fusão. Como a temperatura é constante, é a quantidade de calor latente. Massa do gelo em fusão, 500 gramas. Calor latente de fusão, 80 calorias por grama. 500 vezes 80 dá 40.000 calorias. Agora vamos para a água do gelo. Temperatura está mudando, então é calor sensível. A massa é a mesma, 500 gramas. Calor específico, 1 calorias por grama grau Celsius. Variação de temperatura, 50 graus Celsius. 500 vezes 1 dá 500. 500 vezes 50 dá 25.000 calorias. Agora vamos para o calorímetro. Mudança de temperatura, calor sensível. Mas em vez de termos a massa e o calor específico, temos a capacidade térmica, que é o produto dos dois. Capacidade térmica, 9,8 calorias por grau Celsius. Variação de temperatura, 60 graus Celsius. Multiplicando 9,8 vezes 60, teremos 588 calorias. Ocorre mudança de fase, então é quantidade de calor latente. A massa do vapor. Calor latente de condensação, menos 540 calorias por grama. Vamos apenas alterar a posição da massa. Agora vamos para o água do vapor. Ocorre mudança de temperatura, calor sensível. Então a massa, estamos à procura. Calor específico, agora é líquido. É 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura, menos 50. Mesmo processo, M vezes 1 dá M. E M vezes menos 50 dá menos 50 M. Então, calcule a massa de vapor introduzida no calorímetro. Vamos somar as quantidades trocadas. Do gelo, o total deu igual a 2.500 calorias. Do gelo em fusão, 40.000 calorias. A água do gelo, 25.000 calorias. O calor trocado com o calorímetro foi igual a 588 calorias. Vapor de água deu igual a menos 540 M, enquanto que a água do vapor deu menos 50 M. Tudo isso igual a zero. Então, somando 12.500 mais 40.000 mais 25.000 mais 588, teremos igual a 68.088 calorias. Somando e repetindo o sinal, 540 com menos 50, teremos menos 590 M, igualdade a zero. Vamos repetir 590 M e passar 68.088 para o lado direito, mudará de sinal. Vamos dividir tudo por 590, cortando menos 590 da esquerda. Então M será igual a divisão entre menos 68.088 por menos 590, menos 500 dá mais, dará 115,4 gramas. Essa é a massa de vapor introduzida no calorímetro. Bem, pessoal, chegamos ao final, espero que você tenha gostado. Nos encontraremos no próximo exercício da playlist Mudança de Fase. Fique com Deus, tchau!